Vamos deixando as nossas preocupações, dilemas, medos, tudo isso do lado de fora das nossas casas, e vamos nos concentrando nesse momento, dando sustentação uns aos outros. Um pouquinho mais relaxados e tranquilos, vamos cumprimentando alegremente os nossos mentores individuais, esses amigos que, por amor a nós, nos acompanham durante todos os momentos das nossas vidas. Cumprimentamos também as equipes de limpeza, higienização e proteção de ambientes, e vamos humildemente pedindo a essas equipes que possam fazer a limpeza do nosso grupo socorrista de Castelã, e, se for permitido, que essa limpeza possa ser estendida aos nossos lares, ou aos locais que nós estivemos nesse momento. Subindo um pouquinho mais, nós saudamos a Dr. Bezerra de Menezes, esse médico querido e bondoso, que juntamente com a sua equipe, sempre nos socorre e nos auxilia. Com o Dr. Bezerra, nós vamos até Maria de Magdala, a nossa castelã, agradecendo por sempre nos receber em sua casa, nos dando oportunidade de estudo, de trabalho, de crescimento, também agradecendo por esse momento de encontro. Com Maria de Magdala, nós vamos até Mãe Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual de toda a humanidade. Nós pedimos a ela que nos cubra com o seu manto azul de amor, de paz, de luz, e ao sentirmos toda essa amorosidade, nós somos estimulados a sermos mais gentis, dóceis e afetuosos. Com a mãe, nós vamos até o Filho, o nosso querido Mestre Jesus. Mestre de amor, de bondade, de justiça, de esperança. E vamos nos lembrar que é por Jesus e para Jesus que nós estamos aqui. E com o Filho, nós vamos até o Pai. Perante a grandeza do Criador, não há muito que se possa fazer. Então vamos deixar fluir de dentro de nós o que nós temos de melhor. E vamos nos dirigindo a Ele com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Amém. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem, com saúde, animados, pelo menos nesses minutos que a gente vai ficar aqui juntos. E eu já pedi para o André, não sei se já deu tempo dele colocar, porque eu esqueci, lembrei agora, um pouquinho antes da gente começar aqui o nosso encontro. Eu já pedi para o André colocar no chat a frase que eu vou começar a falar sobre ela. Mas, de qualquer modo, eu vou ler a frase aqui. Eu só deixei no chat, porque caso vocês tenham interesse... já colocou, vi aqui. Caso vocês tenham interesse em copiar e guardar, que é uma frase muito bonita, vocês já aproveitam e já fazem isso. Então, a frase é essa. Quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. Bom, uma frase bonita, né? Uma frase de impacto, uma frase típica de palestra, mas como muitas daquelas frases que são mais fáceis, é mais fácil a gente falar do que fazer. Mas vamos tentar destrinchar um pouquinho ela durante essa noite. E uma coisa
essa frase ser lida e repetida aqui por nós, que somos pessoas livres, estamos vivendo livres em pleno século XXI, e a outra coisa, essa frase ter sido escrita por um prisioneiro de campo de concentração no século XX. Essa pessoa existiu e ele se chama Viktor Frankl. Se uma pessoa que passou por tudo que ele passou consegue escrever uma frase dessas, e não só escrever, consegue vivenciar aquilo que ele colocou nessa frase, consegue vivenciar o conteúdo dessa frase, por que nós não haveremos de conseguir? Então, eu vou falar um pouquinho do Viktor Frankl. Ele tem uma história de vida maravilhosa, e mais para metade eu vou começar a usar os exemplos que ele deixa de um modo mais prático para a gente colocar no nosso dia a dia. Então, o Viktor Frankl, ele é criador de uma técnica de psicoterapia que se chama logoterapia. Eu não sou psicóloga, não conheço nada de psicologia, então o que eu estou falando aqui nesse parágrafo, nesse item específico, são informações a título de curiosidade. E tem 3 escolas famosas de psicoterapia. Uma delas é a do Freud, que todo mundo conhece, depois tem a de um outro médico que se chama Adler, e a terceira é a que o Viktor Frankl cria, que se chama logoterapia. E é uma terapia que é baseada no sentido da vida. Então, nas consultas que ele fazia, quando os pacientes, quando as pessoas que sofriam, que estavam em sofrimento, iam buscar pela ajuda dele, ele costumava fazer uma pergunta, que era uma pergunta bem ousada, né? Ele perguntava para as pessoas por que elas não optavam pelo suicídio. E a partir da resposta que aquelas pessoas davam, ele conseguia traçar uma linha de ação específica para cada um. Então, num caso, a pessoa não se suicidava porque amava os filhos. No outro, porque a pessoa sabia que ela era muito talentosa e não queria jogar aquele talento na lata do lixo. No outro, porque a pessoa, apesar de estar sofrendo nesse momento específico, é uma pessoa que teve uma vida boa, de modo que ela tem boas recordações e boas reminiscências. E outros casos, aquelas pessoas eram esteio da família, então não se sentiam, achavam que seria uma grande covardia deixar as pessoas que dependiam dela na mão. Então, a partir dessas respostas, ele estabelecia a abordagem dele. Então, quem foi essa pessoa muito interessante, o Viktor Frankl? Ele foi um psiquiatra austríaco, de ascendência judaica. Ele nasceu em 1905, morreu em 1997, com 92 anos. Então, por essas datas que mencionei agora, já dá para a gente perceber que ele vivenciou as 2 grandes guerras, né? A primeira e a segunda. Ele veio de uma família muito equilibrada, uma família de pessoas estudiosas, uma família amorosa, e já desde pequeno ele manifestava interesse pela medicina, já desde pequenininho. Chegou a Primeira Guerra, a família passou por muitas dificuldades, de modo que ele, ainda muito pequenininho, ele teve que sair nas fazendas ao redor de onde ele morava para pedir donativo, para pedir comida, para pedir agasalho, né? Então, uma experiência que a gente não consegue fazer ideia, a gente não consegue imaginar o que seja isso. Mesmo com todas as dificuldades que ele teve, que a família teve, que a Europa teve, né, de modo geral, ele consegue estudar medicina e ele se forma em 1930 como médico psiquiatra pela Universidade de Viena. E ele logo alcança muito sucesso na profissão. Ele foi muito reconhecido no passado, ele ainda é muito reconhecido hoje. Então, assim, não chega a ser tão importante quanto o Freud, mas o trabalho dele é quase tão importante que o trabalho que o Freud nos deixou. Em 1938, os nazistas invadiram a Áustria e ele, sendo judeu,
a gente já consegue imaginar, já consegue perceber que as coisas não foram nada boa para eles. Começa o domínio do nazismo. Em 1941, ainda com os nazistas ali no poder, claro, ele se casa com uma enfermeira que trabalhava no mesmo hospital que ele. Era um hospital que ele já tinha um cargo de chefia de um departamento bastante importante. Logo depois do casamento, ela fica grávida e os nazistas forçam essa moça, né, a esposa dele, a abortar. Então aqui a coisa já começa a complicar bastante. Ele tinha uma vida calma, relativamente tranquila, segura, um homem de sucesso, e a coisa, pluft, vira de cabeça para baixo. Logo em seguida do casamento e desse aborto forçado, eles são presos pelos nazistas e eles são transferidos para um campo de concentração, o primeiro campo de concentração que eles vão. Então vai ele, a esposa, a mãe e o pai, e um irmão e uma irmã. Então, a família dele era de 5 pessoas, mais a esposa. A irmã dele consegue logo escapar. Se foge e consegue ir para a Itália, mora na Itália, consegue ter uma vida boa. Anos depois eles se reencontram. Então foi uma pessoa que teve sorte, né, entre aspas. O espírita não acredita em sorte, mas é como normalmente se fala. Ela foge e conseguiu se desvencilhar desse transtorno rapidamente. Em 1944, então já passaram 3 anos da prisão no primeiro campo. Em 1944, ele, a esposa e a mãe são transferidos para Auschwitz, que é o campo mais famoso, né? Ele é como se fosse o símbolo dos campos de concentração. Chegando em Auschwitz, a mãe dele já é logo destacada para ir para a câmara de gás, ela já morre logo. A esposa dele fica por um tempinho em Auschwitz, mas logo depois ela é transferida para um outro campo. Morre também aos 24 anos, então a mãe morre na câmara de gás, a esposa morre no outro campo. E o irmão dele, apesar de não ter ido para Auschwitz e ter ficado no outro campo, ele também morre. Então, com toda a família em campos de concentração, sofrendo fome, frio, brutalidade, violência, humilhação, esperando a morte chegar a qualquer momento, eles não tinham muita alternativa, as condições eram horrorosas, né, desumanas. Como é que ele conseguiu encarar a vida como algo que valia a pena preservar? Bem, de Auschwitz, o Viktor Frankl ainda é transportado para um outro campo de concentração. Aí é o último que ele fica. Nesse campo, ele adoece, ele pega tifo, eu não sei qual que é o agente transmissor, não sei como é que se pega tifo, mas muitos lá nesse campo ficaram doentes, uma doença que causou muito sofrimento, as pessoas ficavam com febre, ficavam fracas, deliravam. E ele mesmo doente de tifo, ele sentiu o desejo de dar continuidade a uma tese que ele já tinha começado a escrever antes de ser preso e que com muito esforço ele conseguiu ficar com aqueles papéis lá que ele já tinha anotado, embolou lá, ficou escondido, socado, mesmo com todos esses transportes, ele conseguiu guardar esses papéis por todo esse tempo. E ele tem esse desejo. E a tese que ele estava escrevendo já era sobre o sentido da vida, que é a base da logoterapia, né? Lembra que eu falei logo no comecinho? É uma psicoterapia baseada no sentido da vida. E nesse campo que ele fica, apesar de não ser um campo nem melhor, nem pior, era uma porcaria igual aos outros, difícil tanto quanto os outros, ele percebeu uma chance que ele tinha ali de roubar papel de um escritório de um oficial nazista. Então ele começa a pegar lá uns papéis, porque, claro, ele tinha que escrever em algum lugar, e aí sim ele tem a chance de reestruturar essa tese e começa e dar continuidade àquilo que ele já tinha escrito.
ele, por ser médico, num campo de concentração, ele poderia ter sido utilizado para tarefas, sei lá, mais sofisticadas, digamos assim. Mas ele nunca teve privilégio nenhum por ser médico. E o trabalho dele, normal, trabalho recorrente, era construir ferrovia ou fazer escavação. E isso, frequentemente, embaixo de sol escaldante, ou embaixo de chuva, embaixo de frio, embaixo de neve, com sapato furado, com bolha nos pés, sem alimentação, desnutridos. E assim, se porventura parecesse que um deles estava fazendo corpo mole, mesmo que não estivesse fazendo, eles eram imediatamente reprimidos, e muitas vezes com violência. Ele cita, num desses livros que eu li dele, que se chama Em Busca do Sentido da Vida, ele cita um momento que ele estava na ferrovia, né, estava com picareta lá, escavando, fazendo os buracos, e ele, não que ele se distraiu, mas ele parece que ele ouviu alguma coisa, ele foi olhar para ver o que estava acontecendo, e nesse momento que ele parou, ele colocou assim o braço dele para se apoiar na picareta. E no momento que ele fez isso, um dos oficiais que ficava ali de capataz, né, verificando tudo que estava acontecendo, ele interpretou que ele estava simplesmente descansando com o braço ali em cima da picareta. E chegou com toda a violência para cima dele, deu um murro na cara dele, ele caiu no chão, e o que eu lembro que ele comentou no livro é que não foi a violência física que deixou ele mal, né? Teve a dor do soco, mas ele se sentiu muito triste por ver o quanto aquela pessoa não foi capaz de ter compaixão naquele momento. Então, a violência moral que ele sofreu foi muito mais forte do que a violência física. E eles eram extremamente mal cuidados e mal alimentados. Voltando um pouquinho, quando eles estavam esperando a transferência de Auschwitz para esse último campo, aquele que a mãe foi para um lado, a mulher foi para outra coisa e tal, eles ficaram num barracão, o barracão comportava 200 pessoas no máximo, eles ficaram em 1.100 pessoas, aguardando a transferência por 4 dias, e durante esses 4 dias, a única coisa que eles receberam para comer foi um pedaço de pão de 150 gramas, né? Então, veja só, meses sem escovar dente, os poucos dentes que tinham sobrado, porque os dentes caíam, né, em vista da situação, falta de vitamina, deprivação de um monte de coisa, meses sem trocar de roupa, meses sem tomar banho, meses doentes. Hoje a gente dá meia dúzia de passos, a gente já está no banheiro da nossa casa. A gente abre a torneira, sai água quente. Temos os nossos armários cheios de roupa. Se a gente ficar doente, tem 5 farmácias por quarteirão no mínimo. A gente acorda todo dia de manhã com a boca cheia de dente. Mesmo com alguns a gente vai perdendo aí pelo meio do caminho. Tudo que a gente dá por garantido são coisas que a gente nem para pensar. A gente acha que é normal. E nem paramos para agradecer. Nem agradecemos tudo isso que a gente acha que é o normal. E aquelas pessoas tinham que lutar muito para conseguir, quando conseguiam, porque as grandes empresas alemãs contratavam os serviços dos campos de concentração. E o pagamento deles era em cigarro. Então, eles negociavam ali as coisas pagando em cigarro. Muitos não queriam trocar cigarro por nada, queriam mesmo era fumar cigarro, mas naquela situação a gente não pode julgar, né? Era até uma válvula de escape para as pessoas. Bom, finalmente, em 1945, as tropas americanas chegam lá na Alemanha, né? Libertam os prisioneiros dos campos de concentração e ele volta para Viena. E em Viena, ele tem assim a maior paulada da vida dele, porque até aquele momento ele não sabia que a mãe, o pai e o irmão tinham morrido. Ele fica sabendo disso quando ele chega em Viena. Então, ele não tinha como saber, né? As pessoas dos campos ficavam
incomunicáveis, e a partir do momento que eles entravam lá nos campos, eles não passavam de um simples número azul tatuado no braço ou naquele paninho que ficava do lado de fora daquelas roupas que eles vestiam. Então, ele não teve acesso a essas informações. Então, foi uma fase muito difícil para ele, uma continuação, né, de uma fase terrível, mas ele consegue superar. Alguns anos se passam, ele se casa de novo, se casa inclusive com uma mulher católica, lembrando que ele era judeu. Era um casal que se respeitava muito, respeitava acima de tudo as convicções religiosas, as escolhas religiosas de um e de outro, tanto é que ele ia com ela às missas e ela ia com ele às sinagogas. Eles tiveram uma filha, e essa filha também acabou se dedicando à psiquiatria, à psicologia e tudo mais. Ele escreveu um monte de livros, foi uma pessoa muito produtiva, viveu muito, né? Aqueles livros que têm traduções para todas as línguas, livros que cada exemplar tem, cada livro, sei lá, tem 18, 20, 22 edições. Então, uma pessoa que ajudou muito na época que ele foi vivo, através da criação da logoterapia, e uma pessoa que continua ajudando, né? Não só através dessa terapia que ele criou, que ainda que tem muitos seguidores ao redor do mundo, é super super em alta, não é uma coisa que mudou com o tempo. A logoterapia existe, é muito considerada. E não só ajudou pela logoterapia, mas pelos seus livros, pelos seus ensinamentos. Ele era uma pessoa muito sensível e muito compassiva. Então, daquelas pessoas que vale a pena ser lembradas, né? Ele teve uma vida extremamente significativa, e essa plenitude da vida dele não acabou na sua morte, transcendeu a morte dele. Então, por mim, eu ficaria falando aqui o tempo inteiro dele, mas não dá, né? A gente tem que falar de outras coisas que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, de preferência sempre utilizando o espiritismo. Então, ao meu ver, o Viktor Frankl, ele era possuidor de umas características que são muito desejadas por nós. São várias características, mas, por efeito de tempo, eu escolhi somente duas. Então, eu vou falar da resiliência e da autoconfiança. Resiliência é uma palavra que, de alguns anos para cá, entrou no vocabulário espírita, vocabulário espiritualista, se fala muito em resiliência, mas é uma palavra que a origem não tem nada a ver com espiritualidade, é uma palavra que vem da física. E a resiliência é uma característica que alguns materiais, alguns objetos possuem, que é de voltar à sua forma normal, depois de terem sofrido um determinado tipo de pressão. Então, alguns exemplos de material resiliente: as molas, né? Estica a mola, tal, solta a mola, depois ela volta para o tamanho normal. A gente tem o bambu, que é um material naturalmente resistente, que é muito flexível, entorta com a mão, às vezes o bambu não quebra. Ele é resistente a vento, a chuva. Um outro material também, aquele material que os atletas usam para fazer o salto com vara, que dá uma aflição danada, que quando eles vão pular, fica aquele negócio encurvado, parece que vai quebrar, e não quebra. Depois que o atleta completa o salto, aquela vara, ela está do jeito que ela era, então essa vara é um material resiliente. No meio empresarial, no meio corporativo, também é uma característica muito valorizada e muito desejada. E um item importante para se ser resiliente é aceitar a mudança. E aí a gente tem problema. A gente tem problema porque a gente tem uma tendência muito grande ao comodismo. Seja ele comodismo físico, emocional, espiritual. A gente é muito apegado à nossa zona de conforto, que é gostosinho, né? É seguro, a gente fica ali na nossa caixinha, no nosso cantinho, mas dentro dessa zona a gente não cresce. E a gente não cresce porque as coisas estão sempre iguais. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Será que existe a possibilidade das coisas estarem ou serem realmente sempre iguais? O que vocês acham? No mundo em constante mudança,
como a gente vive, no mundo onde a gente não respira em paz, porque tem sempre alguma coisa nova acontecendo, é impossível que as coisas sejam sempre iguais. É praticamente impossível não enxergar a quantidade de estímulos que a gente tem ao nosso redor, que são estímulos, logicamente, vão nos estimular a mudança. Agora, se uma pessoa não quer enxergar isso, aí é outra coisa. Se essa pessoa escolheu botar uma caixa de papelão na cabeça dela e ficar andando para lá e para cá com aquela caixa em cima da cabeça, tudo bem, mas ela vai estar na zona de conforto porque quer. Ela não pode alegar que nada acontece. O que eu acho que é uma pena agir desse modo. Então, o nosso país, a nossa cidade, a nossa família, tudo ao nosso redor forma o meio mais apropriado para o nosso crescimento. Ou seja, é o meio mais apropriado de atender a nossa necessidade de vivenciarmos situações que a gente ainda não aprendeu a lidar com elas. Isso demanda muito esforço da nossa parte. Tem que fazer um esforço bastante grande, porque a gente tem que viver e conviver sem absorver aquilo que não é produtivo ou que não seja bom para nós. Difícil? Isso é uma arte. E essa arte me lembra uma frase de Paulo de Tarso, numa carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, que é: examinai todas as coisas e retende o que é bom. Olha tudo e fica com o que é bom. O que é ruim, passa lotado. Então, isso é estar no mundo sem ser do mundo. A gente ainda é muito limitado, mas eu falo por mim e eu tenho certeza que eu vou expressar o que vocês sentem, o que cada um que está aqui sente e passa. A gente ainda é muito limitado, mas eu acho que a gente já aprendeu bastante coisa. Então, a gente não pode mais endossar ou compactuar com comportamentos que não condizem mais com a nossa ética, ou que não condizem com aquela pessoa que a gente deseja ser, com o novo eu. E é dentro dessa nova ética, dentro desse nosso novo eu, que vai se renovando constantemente para melhor, esperadamente para melhor, que a gente deve procurar ambientes mais saudáveis, mais harmoniosos, onde as pessoas que frequentam esses ambientes também estão buscando se melhorar. E isso é uma coisa que deveria ser uma prioridade para a gente, porque isso ajuda a gente a se fortalecer, especialmente quando a gente não tem escapatória, que a gente tem que conviver num ambiente onde as pessoas não são equilibradas, num ambiente ainda onde haja muita harmonia. A gente não pode esquecer que a gente está no mundo, e nesse mundo de Deus, muitas coisas diferentes vêm pela nossa frente. A gente quer ser de um jeito, mas a sociedade é de outro. Eu quero ser de um jeito, mas eu trabalho numa empresa maluca. Eu quero ser de um jeito, mas a minha família não me deixa em paz. Enfim, N exemplos. E apesar da gente estar vivendo momentos muito desafiadores, né, especialmente do ano passado para cá, não quero ser redundante, não quero ser mais uma falar de pandemia, nada disso, que eu fico até já um pouco aborrecida, mas apesar da gente estar vivendo esses momentos muito desafiadores, eu particularmente eu fico muito satisfeita de estar participando desse momento, não como espectadora, nem como apresentadora, mas como uma pessoa que está trabalhando nos bastidores, dando o seu melhor, fazendo o possível para que o show, para que a apresentação seja cada vez melhor, mesmo com todas as minhas limitações, que são muitas. Então, há muitas coisas acontecendo para todos nós. Parece que soltaram todos os bichos papões do mundo e estão todos vindo atrás de nós para nos pegar. E eu lembrei muito, quando eu estava escrevendo esse estudo, essa reflexão para o nosso encontro, eu lembrei muito dos filmes do Harry Potter,
que quem assistiu sabe do que eu estou falando. Eles não tinham um pingo de sossego, né? O Harry, a Hermione, o Rony, maravilhosos esses filmes. Eles não tinham um pingo de sossego porque era uma luta constante entre o bem e o mal. Mas no final, tudo acabava bem. E eu acho que a gente tem dentro de nós essa coisa de sempre desejar e de acreditar que as coisas vão acabar bem. Eu não só acho, como eu tenho certeza. Eu só não sei como isso vai acontecer e não importa quanto tempo leve. Mas eu tenho fé, acredito, sou otimista, não duvido, um minuto sequer, de que a gente vai conseguir esse intento. E ainda a respeito de mudança, tem uma frase de um filósofo grego muito antigo, do ano de 500 anos antes de Cristo, 500 antes de Cristo. O nome dele era Heráclito de Éfeso, e já naquela época ele fez uma frase linda, que ele fala: a única constante é a mudança. Isso ainda existe até hoje. A única constante é a mudança, as coisas que mudam. Em resumo, eu só não enxergo as oportunidades de mudança se eu não quiser. Eu só não mudo se eu não quiser, porque oportunidades não faltam. E como o nosso livre-arbítrio é soberano, até essa opção morna de não querer mudar, eu tenho. A opção de não mudar também está no nosso cardápio. Nosso cardápio é infinito. E existe essa opção de não mudança. Tem uma frase de Jesus no livro do Apocalipse. Eu não sei se vocês conhecem, não é um livro muito conhecido. Livro é uma divisão do Novo Testamento, que se chama Apocalipse, e outros chamam, dependendo da Bíblia, dependendo da tradução que a gente for ver, se chama Livro da Revelação. No ano passado, eu dei 2 aulas sobre o Apocalipse, e é muito curioso. Foram difícil, o Apocalipse é inegavelmente difícil, é um livro extremamente simbólico, então tem monstro, tem entidades, tem bichos, tem demônio, tem dragão com, sei lá, 200 cabeças, eu não lembro o número das cabeças, mas assim, é uma coisa muito simbólica. E esse livro são as visões que João, o evangelista, teve, né, a respeito do Apocalipse, que é tido como o fim de mundo, mas não é. Tem uma outra conotação, mas eu não vou entrar nisso agora. E Jesus, ele manda umas correspondências para algumas comunidades cristãs que já estavam começando a se organizar naquela época, que algumas já tinham se desvirtuado da mensagem, dos ensinamentos iniciais de Jesus. E tem uma comunidade que se chama Laodiceia. Então tem essa carta para Laodiceia, e é uma carta grande, né, uma bronca grande, mas tem um trecho, que é o trecho que eu gosto, e que é o trecho que eu mais gosto do Novo Testamento inteiro. A frase é assim: porque conheço tuas obras, eu sei que tu não és nem frio nem quente. Oxalá tu fosses frio ou quente, mas como tu és morno, nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que tal? Que tal essa frase de Jesus? Então, o que a gente pode entender? O morno dá enjoo em Jesus, por isso que ele vomita. E Jesus, não só nessa frase, mas na sua vida, no Novo Testamento inteiro, ele está sempre nos estimulando a tomar uma posição, a fazer alguma coisa. E uma das coisas que Jesus mais condenava era a hipocrisia. E a hipocrisia é um tipo de morno. Tem aquele filósofo que fala na CNN, o José Mário Cortella, né? Assim, não sou muito de seguir ele, mas eu acabei de ver um vídeo no YouTube dele, que ele fala sobre essa frase de Jesus. Ele está dando, acho que, uma palestra para uma empresa, tem um montão de gente ali, e ele faz alguns comentários, ele até finaliza, né, a respeito do morno. Ele fala: quem gosta de Coca-Cola morna? Cerveja morna? Café morno? Ele até brinca: casamento morno. Então, devemos fugir do morno. A hipocrisia é morna. O medo de mudança é morno.
O medo de errar é morno. E o medo é um inimigo invisível. E é um inimigo que nos torna apáticos, inclusive espiritualmente apáticos. E o momento que a gente está vivendo não é um momento para ser apático nem letárgico. Pelo contrário, é um momento que está demandando muito trabalho, e eu não falo do trabalho físico, do trabalho que dá dinheiro, é trabalho espiritual mesmo. É um momento de grande exigência. E felizes de nós que temos esses momentos para compartilhar aqui uns com os outros, que temos o apoio de uma casa, que tentamos seguir os exemplos de Jesus. Felizes de nós. Então, de modo geral, a gente tem medo. A gente tem medo que a situação piore, a gente tem medo de sofrer, medo de passar vergonha, medo de ser cancelado. Eu estou por aqui com esse negócio de cancelamento, que não é possível que as pessoas não possam emitir as suas opiniões, tem que andar ali num trilho. Se vai para a direita, toma um tapa. Se vai para a esquerda, toma outro tapa. Então, quer dizer, no momento que todo mundo fala que é contra a censura e que é a favor da liberdade de expressão, quando a pessoa quer libertar a sua expressão, essa pessoa é censurada. Então, estamos sendo muito imaturos. Mas, enfim, nem toda, essa é a minha opinião, nem toda mudança significa piora. E, via de regra, toda mudança tem um período de adaptação. Às vezes é um período legal, às vezes é muito curto, mas sempre tem. E isso me lembrou, quando a minha filha era pequenininha, não sei se ela está aí assistindo, eu não consigo ver que eu estou aqui no tablet, quando as crianças são pequenas, e eu passei isso com ela, tem aquele esquema de adaptação das crianças quando vão para a escola, né? Ela tinha 1 ano e 8 meses quando eu levei para a escola, ia de fralda ainda, então eu fiquei lá alguns dias, junto com outras mães, esperando as crianças se adaptarem. Um dia a gente ficava 1 hora, outro dia 2 horas, e aumentando até as crianças se resolverem e ficarem lá de vez. E eu lembro, eu vi de tudo, eu vi crianças de todos os tipos, né? Ali foi um laboratório de vidas. Então tinha aquelas crianças que choravam o tempo todo, choravam porque choravam. Tinham aqueles que empacavam na porta da escola, não saíam de lá nem com reza brava, só saíam de lá se fosse para voltar para casa. Tinham aquelas que chegavam chegando, cheios de coragem, animados para a novidade, animados para fazer amigos. Tinha aqueles que queriam ficar na escola, mas queria que os pais, que o pai e a mãe ficassem ali juntos, o avó, o avô. Tem aqueles que ficavam só num cantinho, observando, analisando o que estava se passando, e tinha aqueles que ficavam porque chegavam e ficavam e tudo bem, né? Então, do mesmo modo que os pequenos têm que se adaptar à escola, a gente também tem o nosso tempinho para se adaptar às mudanças, sejam elas voluntárias ou involuntárias. E nesse momento, nos direcionando para o Evangelho, tem mais uma frase bacana de Paulo de Tarso, na sua carta aos Romanos, que ele diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, tudo é para o nosso bem. Agora, falar um pouquinho da autoconfiança. A autoconfiança também é importante, porque nos ajuda a encarar as diversas situações que surgem no nosso dia a dia. Nem sempre a gente é autoconfiante, nem sempre a gente está autoconfiante. Muitas vezes nós não somos nem um pinguinho autoconfiantes. Às vezes a gente dá uma disfarçada, que é autoconfiante. Nem todos temos autoconfiança já bem desenvolvida, autoconfiança robusta dentro de nós. E muitas vezes, quando a gente acaba se deparando com uma situação desconfortável, a vontade que a gente tem é de sumir, né? Parece que tem algo que fica ali na nossa cacholinha, uma vozinha que fica falando, ai, meu Deus do céu, por que você vai passar por tudo isso? Larga a mão, vai lá, leva o carro para lavar, vai jogar paciência no computador, vai no Face, vai lá no WhatsApp, tem uns 20 grupos lá que você participa, tá cheio de mensagem. Então, muitas vezes, a situação é difícil mesmo, eu não estou diminuindo nada, mas eu acho que na maioria das vezes a gente aumenta o tamanho do problema. E por que a gente faz isso? Não sei por que a gente faz isso. Aí chega um momento de ter que resolver aquele problema,
adivinha o que acontece? Bom, a gente resolve. Aí a gente percebe que o problema não era tão monstruoso quanto a gente achava. E o que a gente fez? A gente ficou lá se descabelando, queimando os nossos neurônios, ganhando ruga, ficamos perdendo tempo pensando naquilo tudo, adiando a resolução, sofrendo. Isso muitas vezes acaba acontecendo por falta de autoconfiança ou por preguiça. E eu falo da preguiça, primeiro porque lembra um pouco aquela coisa que eu falei no começo, da gente ficar na zona de conforto. Mas a preguiça é fofinho, né? Gostoso, preguicinha, eu tô com uma preguiça hoje. Mas a preguiça está na raiz de uma série de males. Por exemplo, estou enrolando para fazer um trabalho. E não faço porque fiquei com preguiça. Como é que eu vou me safar disso? Eu vou mentir lá na empresa que eu trabalho. Vou falar que eu passei mal. Tá bom. A mentira tem perna curta. Um tempo depois, eu vou esquecer daquilo que eu falei. Eu vou me enrolar. Meu chefe vai perceber que eu sou uma mentirosa. E eu vou acabar perdendo emprego. Por causa de uma simples preguicinha que estava lá atrás. A preguicinha fofinha, que eu não estava afim de levantar da minha caminha quentinha. Então, atenção com a preguiça. Preguiça é uma praga. Uma outra coisa que nos ajuda também na autoconfiança é a gente ter apreciação pelos nossos pontos fortes. E os nossos pontos fortes, a gente tem que lembrar ou saber que eles são conquistas do nosso espírito, conquistas nossas. A gente ralou muito, encarnação atrás de encarnação, para construir os nossos pontos fortes. Ah, mas eu não tenho nenhum ponto forte. Duvido. Eu me recuso a acreditar nisso. Todos nós temos um ponto forte, no mínimo um ponto forte, e não necessariamente esse ponto forte é o que a sociedade ou o mercado valoriza. Então, eu posso ser boa em levar a serenidade a um local, eu posso ser boa para fazer preces pelas pessoas, a sociedade não valoriza nada disso. Eu posso ser boa em interpretar o evangelho, eu cozinho horrivelmente bem, mas de repente o meu pudim de leite condensado ou meu arroz com feijão, que não é fácil fazer, são imbatíveis. Não entendo de internet, entendo de computador, mas eu sou uma mãe excelente, eu sou uma avó maravilhosa. E não é fácil, nem ser mãe, nem ser avó. Maravilhosa, então, nem se fale. Não sei acender uma boca de fogão, mas eu sei acender a caldeira da fábrica que eu trabalho. Ou eu não faço nada, sou dona de casa, dono de casa. Vocês querem trabalho mais desvalorizado do que esse? É feio ser dono de casa? É feio ser dona de casa? De novo, fazer uma casa funcionar bem tem que ter muita habilidade. Então, por que uma dona de casa ou um dono de casa perto de uma executiva ou de um executivo perde o seu valor? Eu explico por quê. Por puro preconceito. Bobeira. E como dizia o nosso amigo Albert Einstein, inteligente e sábio, ele falava que era muito mais fácil desintegrar o núcleo de um átomo do que desintegrar um preconceito. Então é importante que a gente não se compare com os outros. E é muito comum a gente idealizar a vida dos outros pelas nossas lentes. Mas às vezes a nossa lente está suja, às vezes tem uma névoa aqui na frente, quando eu vou ver o óculos está sujo, é só lavar que fica tudo certo. Às vezes eu tenho miopia, preciso fazer cirurgia, às vezes eu tenho catarata, e eu não tenho raio-x para saber o que acontece com aquela pessoa, com aquele espírito. E a gente não pode esquecer que as aparências enganam. E como tem muita gente que vive de aparência, a gente precisa ter muito cuidado com quem que a gente está elegendo como nosso ídolo. Então, cada macaco no seu galho, cada um com as suas escolhas. O que importa é fazer as coisas dando o melhor de si. O que importa é que a gente seja a melhor versão de nós mesmos. Eu vou contar uma historinha que eu lembrei. Eu gosto muito de histórias judaicas. São as assim que eu mais me identifico. E é uma sabedoria que eu acho fácil de entender. Então, é sobre um rabino polonês do século XVIII que se chamava Rav Zusha. Rav, em hebraico, é mestre, né?
Então, ele era um rabino, na verdade. Então, e esse Rav Zusha, ele viveu, de fato, na Polônia, nasceu em 1718, morreu em 1800. E ele era muito sábio, muito bondoso, tinha muitos alunos, muitas pessoas que estudavam com ele. E ele estava morrendo, quando ele estava, assim, praticamente no leito de morte, assim, já sabendo que não ia ter muito jeito, aliás, não ia ter jeito nenhum, ele estava ali cercado por muitos dos alunos dele, e um dos alunos faz uma pergunta para ele, ele fala assim, mestre, o senhor está prestes a deixar esse mundo físico, a sua alma está se encaminhando para o mundo verdadeiro, como crentes no reencarnacionismo, aqui no caso, né, o mundo espiritual, o senhor vai se encontrar com a verdadeira fonte, que é Deus, e o senhor vai passar pelo julgamento celestial. Você tem medo de alguma coisa que vão te perguntar lá no outro setor? E olha que coisa legal que ele responde. Ele fala assim, eu não tenho medo que me perguntem porque eu não fui tão sábio quanto Salomão, que já tem um Salomão lá. Eu não tenho medo que me perguntem porque eu não fui tão bondoso quanto Abraão, porque já tem um Abraão lá. Eu não tenho medo que me perguntem por que eu não fui um líder tão bom quanto Moisés, porque já tem um Moisés lá. Mas eu tenho medo de uma coisa, que me perguntem por que eu não fui Rav Zusha. Ó, ó que ensinamento. Lindo, linda essa história, maravilhosa. Então a gente não tem que ser os outros. A gente não tem que imitar os outros. O padrão de comparação que a gente tem que ter, nós mesmos. A gente tem que ser, de novo, a nossa melhor versão. E olhar para a gente no que a gente foi no passado. Nem que aquele passado tenha sido hoje de manhã. Então eu tenho que ser a melhor Mônica possível. Eu não tenho que ser Kardec, eu não tenho que ser Chico Xavier, eu não tenho que ser Dr. Bezerra, eu não tenho que ser santa, eu não tenho a mínima vocação, aliás, para ser santa. Então, eu posso e devo me inspirar na vida dessas pessoas, mas eu não posso me comparar a elas. Eu não tenho que ser a Beyoncé, não tenho que ser o Papa, eu tenho que ser eu. Eu estou aqui para ir lapidando a minha alma, ir lapidando o meu caráter e revelar a versão mais corrigida e lapidada de mim mesma. Eu estou aqui para me melhorar. E a cada erro que eu corrijo em mim, a cada defeito que eu diminuo em mim, uma mesma quantidade de luz se revela dentro de mim. É como o Criador, como se nosso Pai falasse, estou te dando um pouquinho de luz, porque se abriu um espaço para essa luz entrar. E, na verdade, a luz sempre esteve conosco, a luz está conosco agora. E é uma luz que brilha ininterruptamente, porque ele é um presente do Criador. Aliás, nem foi presente, porque Deus é luz. E por sermos seus filhos, por sermos filhos de Deus, nós compartilhamos dessa luz. A gente tem essa luz na nossa essência. Por que a gente é filho de Deus? Por que a gente diz que a gente é filho de Deus? Porque nós somos espíritos. E o único ser capaz de criar espírito é Deus. Ninguém cria espíritos. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, eu e o meu marido, por exemplo, a gente não criou o espírito da minha filha. A gente deu, sim, material genético para criar o corpo da minha filha. Assim como os meus pais fizeram isso comigo, os pais de vocês fizeram isso com vocês. Mas alguém aqui sabe inventar espírito? Sabe criar espírito? Não, ninguém cria espírito. Tem uma frase do Kardec muito legal a esse respeito. Ele fala, o corpo nasce do corpo, mas o espírito não nasce do espírito. Ou seja, quem cria espírito é Deus. E como nós somos espíritos imortais, já que a partir do momento que Deus nos cria, nós somos eternos, a gente é uma luz que brilha eternamente. Só que, como às vezes quase sempre, né? A gente opta por caminhos equivocados, é como se a gente vai cobrindo aquela luz, assim, com os pedaços descidos. Primeiro a gente põe um lenço bonito, fica ali até bonito, né? Aquela atmosfera aconchegante. Depois põe um lençol, a luz vai diminuindo mais ainda. Põe o cobertor, dá para ver que tem uma luzinha ali no fundo. Agora põe o edredom, pum, tampou tudo. Não tem mais luz, mas tem luz. A gente só bloqueou inteiramente aquela luz, mas a luz está lá. A luz está lá brilhando. Então, a cada vez que a gente vai tirando esses tecidos, essas cascas que a gente colocou, a luz vai voltando a aparecer, mas ela nunca foi apagada.
É uma luz que nunca deixou de brilhar e nunca vai deixar de brilhar. Outra coisa pra gente, outra coisa importante para a autoconfiança é a gente se esforçar para ser uma pessoa mais otimista, porque otimismo e autoconfiança andam ali, de mãos dadas. Mas não um otimismo bobo, um otimismo infantil. Eu acho que vai estar tudo certo, tá, vamos lá, tá tudo bem, tudo bonito, joia. Não, é diferente. As pessoas que esperam coisas boas, elas realmente tendem a achar que essas coisas boas vão acontecer, desde que elas se esforcem para isso. Então, essas pessoas otimistas maduras, elas sabem que elas têm que se esforçar para conseguir alguma coisa, que nada vai cair do céu. Então, a gente tem que estar preparado. Se vai ter uma prova, estuda. Se vai ter uma reunião na empresa, pensa a respeito do que vai ser proposto. Se for convidado para um evento, procura se informar. Não vai lá de terno e gravata no evento, que era para ir de calça jeans e camiseta. Se vai pedir aumento, pense em todas as possibilidades, pense em todos os argumentos. Se vai ter aquela conversa com o ex ou com a ex, reza. Uma outra coisa que também é bom é passar mais tempo com as pessoas que nos façam bem, com as pessoas que estão buscando o bem e que também estejam querendo ser pessoas melhores. Porque o desejo da gente ser uma pessoa melhor faz que a gente abandone pequenos vícios, pequenos maus hábitos e faz, inclusive, com que a gente abandone as pessoas que não estavam facilitando a nossa mudança de hábito e ficavam ali o tempo todo minando a nossa autoconfiança, tirando o sarrinho de nós, criticando o nosso jeito de ser. Tem muita gente que não quer ver o nosso sucesso, gente. As pessoas têm inveja. Aí fazem aqueles comentáriozinhos irônicos, né, que nos atingem. Um comentário de estava brincando. Não, era para atingir mesmo. E alguns comentários nos atingem profundamente. Mas vocês querem saber de uma coisa? Sabe qual que é o castigo do invejoso? É a própria inveja. É sentir inveja. Inveja é um sentimento tão ruim que faz mais mal para quem sente do que para quem recebe. Então, a inveja é capaz de estragar um dia, estragar uma semana, estragar uma vida. Mônica, mas como é que você sabe disso? Ué, eu sei disso porque eu sou humana, eu já senti inveja. E ainda sinto. Mas hoje eu sei, eu percebo quando eu estou com inveja e eu tenho ali os meus estratagemas para lidar com ela. E aprender com os erros. As pessoas que são autoconfiantes não são pessoas que necessariamente têm sucesso em tudo que elas fazem, mas são pessoas que tendem a aceitar as derrotas como sendo parte da vida. E para finalizar, bom humor. É essencial, bom humor. É importante rir da nossa desgraça. Isso não é o bobo alegre, nem o sarcástico, o irônico. Isso tem um fundamento que é o de se colocar distante do problema. Então, quando a gente se distancia um pouquinho do problema, a gente passa a olhar para aquela situação sob outros pontos de vista e isso nos ajuda a buscarmos soluções. Então, o humor ajuda a gente a repensar a situação. Não é uma fuga, mas é simplesmente uma outra forma de resolver as coisas. Então, para terminar, eu vou ler uma frase que eu li numa palestra de uma colega nossa, que deu a palestra. A gente tem alguns encontros internos, né, do Castelã, e é uma frase que foi escrita por um espírito que se chama Hermance Dufault. Ela foi uma menina espetacular. Ela, já desde muito jovem, isso na época de Kardec, desde muito jovem, ela via espíritos, conversava com espíritos, mas foi tudo muito confuso, porque as pessoas não entendiam direito o que se passava, até que alguém falou para ela que era uma questão de mediunidade, era uma médium de altíssimo nível, e já desde mocinha ela já começa a trabalhar com Kardec, e é uma das médiums que ajuda o Kardec no Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, enfim. E a frase é a seguinte: a proposta espírita é de aperfeiçoamento e não de perfeição imediata. O objetivo é sermos melhores e não os melhores. Então, com essa frase, comecei com uma frase e termino com uma frase. Então, agora, eu convido vocês para que a gente faça o nosso encerramento e depois eu volto
para a gente se despedir, tá bom? Então, voltando à tranquilidade do início do nosso encontro, vamos vibrando por todas as criaturas que sofrem, pelos doentes do corpo, da mente e da alma, por todas as crianças do Brasil e do mundo, mas em especial pelas que sofrem maus tratos, violência, abandono, por todos os pais, mães, cuidadores, por todas as gestantes e por todos esses espíritos que em breve estarão aqui entre nós, por todos os vovôs e vovós que cuidam tão amorosamente dos seus netinhos, pela velhice desamparada, pelos jovens, para que eles busquem caminhos que lhes possibilitem um futuro de alegria e de paz. Por todas as religiões, para que cada templo se transforme numa casa de assistência espiritual e material a todos os necessitados. Pela paz na terra, entre todos os povos e nações, em especial, vibrações bastante amorosas, dedicadas a todos os conflitos armados que estão ocorrendo nesse momento. Vamos vibrar por todos os moradores de rua, pelos desempregados, por todos os que são vítimas de todos os tipos de vícios, por todos os hospitais, clínicas, casas de repouso, asilos, orfanatos, creches, sanatórios, manicômios, presídios e clínicas de recuperação de todos os vícios. Por todas as nossas cidades e estados, para que eles possam ser governados de modo exemplar. Pelo anjo Ismael, protetor do nosso Brasil, vamos agradecendo a Ismael por tudo que ele faz por nós, por todas as preces e intercessões que ele faz por nós, e vamos nos colocar à sua disposição para os trabalhos que se fizerem necessários, para o que ele precisar. Vamos agora visualizar nossa pátria, nosso querido Brasil, que todo mundo ama, colocando uma luz bem clarinha e suave em todo o contorno. Essa luz vai crescendo em brilho, tamanho, intensidade, vai cobrindo todo o território nacional. E vamos agora imaginando bem no centro do nosso país, escritas em letras mais brilhantes ainda, as seguintes palavras: paz, saúde, harmonia. Vamos vibrar pelo Grupo Socorrista de Castelã, seus dirigentes, trabalhadores, por todos os assistidos, Escola de Aprendizes do Evangelho, T2, professores, palestrantes, por todos os nomes que se encontram na urna de vibrações e pela Câmara de Passes. Fazendo uma ponte luminosa com apoio, também vibrando por sua diretoria, pelos trabalhadores, mas em especial por todos os aprendizes que lá trabalham, pelas suas famílias e pela continuidade dos trabalhos lá desenvolvidos. Pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos, pedindo aos nossos mentores que nos deem força e coragem para que nós possamos dar cumprimento à nossa programação reencarnatória. Pedimos por todos os nossos familiares, por todos aqueles que amamos e principalmente por aqueles com os quais nós temos uma relação um pouco mais complicada, pedindo a Jesus que nesse momento coloque suas mãos amorosas sobre todos nós
a fim de que os problemas sejam sanados e a harmonia restaurada. Para finalizar,